Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos dar continuidade nos estudos bíblicos sobre o Apocalipse. E então hoje nós veremos o capítulo 12. E nos estudos anteriores nós vimos que João foi arrebatado em espírito e entra no céu. Então ali João ele recebe algumas revelações de Jesus Cristo, de coisas que em breve vão acontecer. Então, para hoje, nós estudaremos o capítulo 12, do versículo 7 ao 18. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, e vamos dar o início aos estudos de hoje. Glória a Deus. Aqui no capítulo 12, o capítulo 12 também é um interlúdio, é um intervalo para contar uma outra história dentro da história de Apocalipse. E no capítulo 12, a palavra ela fala sobre três assuntos. Ela fala sobre a mulher e o dragão, fala sobre anjos pelejando no céu contra o dragão e também fala sobre o dragão que persegue a mulher. O primeiro assunto nós já vimos no estudo anterior, que foi a mulher e o dragão. Ou seja, a mulher e o dragão significa a igreja de Cristo formada lá em Israel no começo e Satanás. E para hoje, então, nós veremos mais dois assuntos para encerrar esse capítulo 12. Nós veremos, então, os anjos pelejando no céu contra o dragão e o dragão perseguindo a mulher, que estão, então, aqui nos versículos 7 ao 18. Então, daremos início à leitura no assunto onde fala dos anjos pelejando no céu contra o dragão, que fala o versículo 7, o 8 e o 9, que fala assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, e sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Muito bem. Primeiramente, nós temos que entender que a Bíblia ela se refere de duas expulsões do anjo Lúcifer, conhecido também como Satanás. A primeira expulsão foi quando Lúcifer tentou ser mais que Deus. Ele queria montar o seu trono acima do trono de Deus. E agora, no versículo que acabamos de ler, está se referindo ao momento que Jesus foi entronizado após a sua ressurreição. Quando Jesus ele senta no lado do Pai, não há mais indas e vindas do diabo ao céu. Até então ele vinha acusar os filhos de Deus. Agora, Jesus entronizado, ele não tem mais esse direito. O próprio Jesus disse lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18, ele fala assim: Eu via Satanás como um raio cair do céu. E logo em frente, no versículo 10, a palavra fala assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos,
o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Muito bem. Agora aqui, nessa parte do interlúdio, é revelado para João os acontecimentos do seu passado e do seu futuro. Bem, do seu passado, Jesus já tinha entronizado. Em consequência, daí o diabo não tinha mais direito de ir até o céu acusar. E também, agora, acontecimentos do futuro. Né? O sofrimento do povo judeu pela perseguição de Satanás. Então, essa perseguição aqui em todos os tempos, né? Nos tempos passados e até mesmo no nosso futuro. E no versículo 10 ao 12, a palavra, então, continua falando assim: então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a glória do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai ao céu a vós, o que neles habitai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nos versículos 10 ao 12, então nós podemos ver o triunfo e alegria no céu. O diabo não podia mais ir ao céu acusar ninguém. Cristo venceu. Cristo venceu dando o seu sangue na cruz por todos nós e ressuscitando. Então o céu agora se alegra com esse acontecimento. Porém, aqui no final do versículo 12, a palavra fala assim: ai da terra. O diabo ele foi jogado para a terra e sabe que resta pouco tempo para ele. E Deus, ele quer purificar a terra. Quer purificar a terra e o céu de todo esse mal que o diabo tem espalhado. E Colossenses fala sobre isso, em Colossenses 1:20. E para essa purificação, Deus ofereceu o seu próprio Filho para consumar essa grande obra, essa obra de redenção, que está justamente em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que aquele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, com essa vitória, há um grande triunfo no céu, a festa no céu. Ficou certa a derrota do inimigo de Deus, do diabo, o inimigo dos homens. Então, ficou selada a condenação de Satanás e dos seus anjos, conforme está registrado em João, capítulo 19, versículo 30, e também em João, capítulo 12, 31 e 32. Em João, no capítulo 12, versículo 31 e 32, a palavra fala assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Glória a Deus. Porém, na segunda parte do versículo 12, tem um ai. Tem um ai de lamentação para os que habitam aqui na terra. Fala assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e com grande ira. E então aqui o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Então esta é a causa da grande tribulação. E a nação de Israel será sempre a maior vítima. E nós temos um exemplo no passado, a morte de 6 milhões de judeus na Alemanha. Foi determinado por Hitler. E isso foi apenas uma amostra da futura tribulação que Israel terá. Futuramente, no período da tribulação, que fala aqui em Apocalipse, será poupado apenas 1/3 do povo de Israel. E após reconhecerem que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. E isso nós temos registro na Bíblia. Isaías já falava no capítulo 1, versículo 21. Isaías também fala no capítulo 4, versículo 3. Temos registro também em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 19 em diante. E também Zacarias se pronuncia sobre isso no capítulo 13, no versículo 8 e o 9. Lá em Isaías, no capítulo 1, 21 ao 26, fala assim: Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Versículo 26. Restituir-te-ei os teus juízes, como era antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Glória a Deus. Também lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9, a palavra fala assim: Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Glória a Deus. Então agora, vamos passar aqui para o outro assunto que está na Bíblia, que é justamente o dragão perseguindo a mulher. Então agora se faz necessário nós voltarmos lá no versículo 6 deste capítulo 12. Então, vamos combinar agora o versículo 6, prosseguindo com 13, o versículo 13, que fala assim. O versículo 6 fala da seguinte maneira: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela sustente durante 1260 dias. O versículo 13 ao 18, a palavra fala assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado à sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante das suas descendências, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Cristo, ele nasce desse povo chamado Israel. Israel, ele tem sofrido muito e foi espalhado pelo mundo. Ele sofreu cumprindo o que diz na Bíblia, o que Deus tinha determinado. Isso nós temos os registros lá em Levítico, no capítulo 26,
ao 33, e também temos em Ezequiel, capítulo 12, versículo 5, versículo 15 e o versículo 16. Lá em Levíticos, no capítulo 26, 33, está registrado assim: E vós espalharei entre as nações, e desembainharei a espada através de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Misericórdia. E isso já aconteceu e acontecerá novamente. Em Ezequiel, no capítulo 12, versículo 15 e 16, a palavra também fala assim: Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e o espalhar pela terra. Mas deles deixarei ficar alguns poucos. Escapará da espada, da fome e da peste, para que contém todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus. E tudo isso aconteceu. Foi muitos massacres ao longo da história em cima de Israel. Nós vemos no versículo 13 que o diabo tinha sido lançado na terra. O registro do versículo 13 é diferente do versículo 10. No versículo 10, não houve mais uma permissão para Satanás ir ao céu acusar os irmãos. No versículo 13, foi a primeira expulsão de Satanás lá no início do mundo. Então aqui, no versículo 13, o dragão ele fica furioso e começa a perseguir a mulher, ou seja, a igreja. Aquela igreja que foi formada antes do arrebatamento e agora a igreja formada após o arrebatamento. No versículo 14 ao 16, a palavra fala assim: E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. No versículo 14, nós podemos ver a proteção do povo de Deus na época da tribulação. Asas de águia mostram a proteção de Deus, conforme tem explicações em Êxodo 19:4 e Deuteronômios 32:10 ao 12. A palavra deserto aqui significa lugar de isolamento. Deus, ele providenciará uma proteção para esses novos convertidos no período da tribulação. No versículo 15, nós podemos ver a perseguição da nova igreja formada após o arrebatamento. No versículo 15, a palavra fala assim: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Nós podemos ver então que aqui está falando de uma investida irresistível de Satanás. Nesse período da grande tribulação, quando o Israel fiel é assinalado, ou seja, medido, será também guardado por Deus durante todo o período, esse 1260 dias, ou seja, que fala aqui, um tempo e metade de um tempo. Temos nós alguns exemplos dessa proteção de Deus em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 18, e também lá em Daniel, no capítulo 3. Por isso que é importante ler sempre Daniel antes de ler Apocalipse. Mas esta proteção não será para a nação toda, porque haverá uma parte apóstata que vai obedecer a Satanás,
vai obedecer o anticristo e os falsos profetas. Temos referência lá em Isaías, no capítulo 10, 22, e também em Romanos, no capítulo 9, versículo 27. Como Deus ele sustentou lá Elias, naquela seca, e também guardou os 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal, que está lá registrado em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 em diante, assim agora aqui ele vai sustentar os israelitas fiéis, aqueles 144.000 assinalados, né, naquele período da grande tribulação, que temos lá em Apocalipse 7, no capítulo 7, versículo 3 e 4, e também em Daniel, capítulo 7, no versículo 8, 21, 25. E também é importante nós lermos para entender melhor Daniel, no capítulo 9, versículo 25 e 27. Glória a Deus. Então nós partimos para o versículo 17, e quase finalizando o estudo, a palavra fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, o que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pelo fato de Satanás não conseguir destruir o grupo fiel, a igreja, então ele começa a fazer guerra contra pessoas de maneira individual, ou seja, a palavra fala assim que foi pelejar contra o restante das suas descendências. E já no versículo 18, a palavra fala assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqui o dragão se põe de pé sobre a areia do mar. Esta expressão aqui, parou sobre a areia do mar, então ela significa que Satanás está pronto para convocar todos aqueles que se ajuntarão para perseguir o povo de Deus. Ou seja, a besta que surgiu do mar, que fala no capítulo 13, que nós veremos logo no próximo estudo. Então, meus amados irmãos, por hoje vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a você que pôde participar novamente do estudo, a você que está se dedicando a entender a palavra de Deus, e vamos fazer sempre assim. Nunca fique confiando somente no que os outros falam. Pegue você a Bíblia, leia a Bíblia, confira, vá nos capítulos e versículos, vê se aquilo realmente está condizendo com o que o pastor está falando ou com alguém está te explicando. Não fique apenas escutando o disque. Então, pegue sua Bíblia e comece a estudar. Seja um conhecedor da palavra de Deus. O Espírito Santo ele quer liberar para você todo o conhecimento. E você poderá, então, assim, ter certeza da religião correta que você está seguindo. Ou seja, do nosso Senhor Jesus Cristo que você está seguindo. Você pode ter mais firmeza no que vai acontecer no futuro. Vamos orar junto? Pai Santo maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais este momento de estudo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por liberar a tua santa palavra. Obrigado por todos esses irmãos que puderam, Senhor Deus, estudar junto. Envia seu Santo Espírito, Senhor Deus, ao lugar onde eles estiverem, Senhor Deus. Derrama todas as suas bênçãos, toda a sua Shekinah a eles. Levante os doentes, Senhor Deus. Faça maravilha na vida dessas pessoas que estão se dedicando ao estudo. Pai querido, visite a eles, Senhor Deus. Dê sabedoria, inteligência, capacidade, dê discernimento de espírito, Senhor Deus. Que eles possam vivenciar a tua santa palavra. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Até o próximo estudo. Um abraço a todos.